Lucas era um gentil convertido que muito rapidamente passa a fazer parte dessa iniciativa de Paulo e de outros de levar o Evangelho para todas as pessoas. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo trata ele assim: Lucas, o médico amado. Esse é o tratamento afetivo que Paulo lhe dispensa este que o acompanha nas missões. Seus pais eram de origem grega. Lucas não foi discípulo de Jesus, provavelmente não viveu em Jerusalém nas épocas que Jesus andou pela cidade ou mesmo na Galileia, diferente de Mateus, que foi discípulo, diferente de Marcos, que mesmo sendo novo, deve em algum momento da sua vida ter visto Jesus frente a frente. Lucas não é desses. Lucas é um autor que não é judeu dentro do Novo Testamento. Ele é alguém convertido. Uma outra coisa é que ele deve ter se convertido em alguma pregação de Paulo. Atos não relata isso, Paulo não fala disso nas cartas, mas Lucas começa a acompanhar Paulo quase como se de fato Paulo fosse seu pai, aquele que o adota. Ele tem um vocabulário amplo, tem uma comunicação fácil. O Evangelho e o livro de Atos, que também Lucas é o autor, oferece a maior quantidade de informações históricas do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Lucas começa o Evangelho dizendo que ele se dedicou a uma pesquisa minuciosa antes dele colocar isso no papel. A mesma coisa ele diz do livro de Atos. Era um médico amado, era um cooperador de Paulo na missão. Lucas aparece com Paulo e provavelmente ficando com Paulo até a sua morte. Colossenses, que eu já citei, 2 Timóteo capítulo 4, ele também é citado estando com Paulo. Em Filemão, no versículo 24, Lucas também é citado como estando com Paulo. Lucas fica em Filipos na segunda viagem missionária de Paulo, a fim de estabilizar aquela nova igreja que está ali, Atos 16, 40, 17, versículo 1, vão nos relatar isso. O destinatário da carta do Evangelho de que Lucas escreve é primeiro um sujeito chamado Teófilo, isso nós lemos no começo do Evangelho, já no capítulo 1, quando ele faz uma dedicatória muito especial ao Teófilo. Ele começa no Evangelho dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme foram transmitidos àqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Eu mesmo investiguei cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ou seja, com ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo é alguém tratado com a expressão excelentíssimo, e a gente não sabe se era alguém de uma posição alta na sociedade. O nome dele é grego, Teófilo, Theodés é Deus, Filo é amigo, o nome dele já falava isso. Também pode que esse personagem não tenha existido. Pessoalmente eu creio que era uma pessoa que deve ter investido para que Lucas de fato pesquisasse o que ele escreveu, e agora Lucas está dando retorno disso. Embora o Evangelho então seja destinado a uma pessoa, ele também já deixou claro para nós no versículo 4 de que ele escreve tudo isso para que aquele leitor e todos nós hoje tenhamos certeza das coisas que estamos sendo ensinadas. Talvez esse Teófilo também tenha sido alguém que Lucas evangelizou, ou mesmo Paulo, mas é alguém que já foi ensinado a respeito de Jesus. E Lucas deseja firmar os pés dele nessa nova caminhada. Lucas segue a mesma sequência de eventos que aparecem também no Evangelho de Marcos e no de Mateus.
porém tem algumas adições inéditas que nós ainda vamos mencionar também. Era o médico amado, era o cooperador de Paulo, e o destinatário da carta era Teófilo num primeiro momento. Como conteúdo exclusivo, Lucas vai nos trazer muitas coisas relacionadas à ação do Espírito Santo, assim como em Atos também. Embora a gente pense em Paulo, pense em Pedro, o grande personagem no livro de Atos é o Espírito Santo. Ele é o protagonista da história da igreja. Não é Paulo, não é Pedro, é o Espírito Santo, e isso já aparece na perspectiva de Lucas também no Evangelho, quando vai falar de que as mulheres, os acontecimentos em torno do nascimento de Jesus foram precedidos por pessoas ficando cheias do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 15, 41, 67, 2, 25, a ação do Espírito Santo está presente ali. Ele narra também o nascimento e infância de Jesus. Os outros evangelhos não falam muito disso, mas no capítulo 2 de Lucas, ele diz que Jesus sobe com a sua família para Jerusalém para a celebração de uma festa. A genealogia de Lucas aparece no capítulo 3 e também vai aparecer de uma maneira um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Relata uma pregação em Nazaré e que há um chamado especial com Pedro. Os outros evangelhos falam de um chamado de Pedro um pouco mais generalista. Outro texto que nós sempre, de novo, quando pensamos naquilo que vai acontecendo na vida de Jesus, e nós lembramos da história de Zaqueu, aquele homem de uma estatura menor que sobe na árvore porque quer se encontrar com Jesus. Esse relato é exclusivo de Lucas, não aparece nos outros 3 evangelhos. Capítulo 19 de Lucas nos relata isso. Também vai aparecer a zombaria de Herodes a Jesus e a consequência que isso tem. Também relata que depois da ressurreição, Jesus aparece para 2 discípulos anônimos que estão voltando para a sua aldeiazinha. A história que a gente conhece pelos discípulos do caminho de Emaús. É outro texto que é exclusivo do Evangelho de Lucas. Como nosso resuminho para a gente fixar, vocês veem projetado agora que o Evangelho de Lucas então deve ter sido escrito por volta do ano 60 em Cesareia. O autor é Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. O destino é Teófilo, mas de uma maneira geral os gregos que vão conhecendo Jesus. Para Lucas, Jesus é cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. A visão geral é uma linguagem mais refinada. A gente precisa lembrar que Lucas era médico, então o vocabulário dele também é um pouco mais amplo do que o dos outros. Ele enfatiza a misericórdia de Deus, enfatiza o Espírito Santo, e Jesus é alguém que de vez em quando sai para orar. Diferente ainda dos outros evangelhos, em Lucas, Jesus muitas vezes se ausenta para a oração. A estrutura do evangelho, ela também segue o mesmo padrão, então, de Marcos e de Mateus. Primeira parte, o nascimento e a infância de Jesus. Também João Batista é relatado disso, da promessa do nascimento de João, dos primeiros passos de João, capítulo 1 até capítulo 2, 52. Batismo e tentação de Jesus, capítulos 3 e 4, e o início do ministério de Jesus logo depois da tentação, assim como os outros evangelhos, capítulo 4, 14 até 9, 50, é o ministério de Jesus na Galileia. Curas, o chamado dos discípulos, Jesus envia os discípulos a primeira vez. Quarto ponto agora é a viagem para Jerusalém. Começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 19. Jesus começa enviando discípulos à sua frente para irem pelos povoados nos quais ele vai passar nessa subida da Galileia até Jerusalém, nível do mar até Jerusalém, que fica no alto. Nesse trajeto, Jesus ensina os seus discípulos a orar. O Pai Nosso no Evangelho de Lucas vai aparecer mais no final,
Tem parábolas, a do filho perdido, por exemplo, é uma dessas parábolas que nós também sempre lembramos. O encontro com Zaqueu, como eu já mencionei antes. E o ministério de Jesus em Jerusalém, agora a viagem termina, ele está em Jerusalém, capítulo 19, até começar as narrativas da paixão. Jesus é vendido, Jesus é condenado, Jesus é preso, Jesus é crucificado, assim como os outros evangelhos também relatam. Fala do nascimento e da infância de Jesus, dentro dessas histórias principais de Jesus. Ele não vai estar muito preocupado também com as festas, isso é mais do evangelho de João depois. Não tem uma viagem para Tiro e para Sidom na narrativa de Lucas, mas no grosso, então, ele concorda também com Mateus, com Marcos, e acrescenta esses textos bonitos que são exclusivos. Esse encontro de Jesus com Zaqueu é impressionante. A maneira como o nascimento de Jesus ele está envolto por uma ação prévia do Espírito Santo. Lucas é esse que faz uma pesquisa histórica e apresenta coisas que, a partir das quais ele deseja que os seus leitores firmem os seus passos na fé. Terminamos com os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que contam uma história com a mesma estrutura, com muitos versículos em comum. E o nosso próximo assunto é o evangelho de João.